Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui no arquivo da Fundação Amélia de Melo. É um arquivo que está instalado no antigo território da CUF, um grande complexo industrial do Barreiro, hoje Parque Industrial da Baía do Tejo, que é a empresa que nos recebe. E aqui no arquivo da Fundação nós guardamos documentação, um acervo documental muito rico que herdamos, que nos foi oferecido pela então CUF, hoje Bondalti. Como é que chegámos aqui? Obviamente que as pessoas muitas vezes perguntam que percurso é que nós fizemos, e basicamente é isto. Aqui encontramos a documentação que era da CUF, a Bondalti doou à Fundação e em 2018 iniciámos um processo de tratamento arquivístico e, portanto, procurámos em Portugal empresas que nos pudessem ajudar a fazer o tratamento de um mega arquivo, muito grande, e selecionámos, inventariámos, classificámos todo esse trabalho com a colaboração científica da nova SBE e de uma equipa que esteve envolvida. Naturalmente que pode-se perguntar como é que chegaram estes 2,5 km de documentação aos nossos dias, ou as fotografias, ou as plantas, etc. Chegou porque duas pessoas tiveram um papel crucial, o engenheiro Leal da Silva e o engenheiro João de Melo. O engenheiro Leal da Silva, quando secretário-geral da CUF, hoje Bondalti, e o engenheiro João de Melo como CEO da empresa e com a preocupação da preservação da memória. A memória para nós tem uma importância muito grande porque serve para nós conhecermos, termos o conhecimento científico, o conhecimento do que foi desenvolvido e, sobretudo, apontamos para a frente. A nossa grande motivação, ou o propósito hoje da Fundação, deste projeto que começou em 2018 e que hoje lançamos, apresentamos o site para que todos possam ter acesso remotamente, longe aqui do Barreiro, ao acervo documental e a todo aquilo que nós aqui temos. Quando falamos do Parque Empresarial da Baía do Tejo, ou quando falamos do que existe aqui, há uma iniciativa de todo o sentido aqui referir, que é a Cidade dos Arquivos. É uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Barreiro, a que aderiram vários dos arquivos que estão aqui instalados neste parque empresarial e que têm especial significado. O famoso efêmera do José Pacheco Pereira, ou o arquivo da APL, um mega arquivo de uma importância crucial para a história de Portugal, ou o arquivo da Câmara Municipal do Barreiro e, finalmente, o arquivo da Baía do Tejo. E, portanto, dar-lhes esta ideia de futuro, esta ideia de olhar para a frente, de estudar este ano, por exemplo, nas Jornadas Europeias do Património, o tema era a importância do Barreiro para a história social de Portugal, faz todo o sentido. O Dr. Gilberto Gomes, que está envolvido aqui no projeto, ou pelo menos na parte da documentação, desde cerca de 1998, que possa explicar um pouco de como é que nós aqui estamos e como é que chegamos. Portanto, o propósito é deixar este convite a que os investigadores, as pessoas interessadas, possam investigar, conhecer e olhar sobretudo para o futuro. A memória que aqui está é uma memória ao serviço do futuro e não é uma memória ao serviço do passado. E, portanto, eu pedi ao Dr. Gilberto Gomes que agora pudesse fazer essa explicação. Muito bem. Nos finais dos anos 90, por isso, após a reprivatização da Quimigal, um processo que foi coordenado pelo Grupo José de Melo, colocou-se um problema bem concreto, que o que fazer aos arquivos que estavam um pouco espalhados nas diversas dependências, fábricas, serviços centrais. E por isso foi formado um grupo de trabalho com uma missão bem específica, que era, por um lado, avaliar os acervos documentais acumulados ao longo de 100 anos, por outro lado, era também poder apontar um conjunto de soluções à administração no sentido de onde concentrar toda esta documentação. E foi decidido colocar os antigos arquivos, por isso, nas instalações das antigas fábricas do Barreiro. O trabalho que se colocou a este grupo foi começar por fazer uma avaliação da documentação existente e uma metodologia para o seu tratamento. Em 2018, a Fundação Amélia de Melo, por isso, aceitou o encargo de tratar estes arquivos, começando por guardar, conservar, descrever e divulgar.
É este o trabalho que tem sido feito e que nós hoje estamos a divulgar e proporcionando ao público em geral, por isso, o acervo da maior empresa, grupo empresarial que existiu em Portugal. Esta imagem não nos dá a noção daquilo que é a dimensão do Arquivo CUF Alfredo da Silva aqui no Barreiro. São quase 3 quilómetros de documentação, quase 3 quilómetros de informação histórica que toca temas muito variados da história contemporânea de Portugal. Temas variados, isto é uma empresa do setor químico, a maior empresa do setor químico desde o final do século XIX até durante o século XX, mas temas muito variados que são sobretudo importantes para a história económica e empresarial do século passado. Por exemplo, se quisermos saber qual foi o impacto em termos de transformações tecnológicas, de transformações organizativas, das opções estratégicas de Alfredo da Silva, o fundador do complexo industrial da CUF, temos neste arquivo informação detalhada sobre essas opções. Daí que o arquivo CUF Alfredo da Silva seja fundamental para nós conhecermos e compreendermos o papel, a ação de empresários e industriais para a transformação do Portugal contemporâneo. Naturalmente, no complexo industrial do Barreiro concentrava-se o maior volume de mão de obra de trabalhadores do século XX em Portugal. Isto significa que temos neste arquivo também documentação com um caráter ímpar relativamente à história dos movimentos sociais, dos movimentos operários no século passado. Sendo a maior concentração de trabalhadores em Portugal no século XX, significa também que a administração da empresa se teve de deparar com desafios novos no plano social. Ou seja, há um conjunto de iniciativas de caráter social no domínio da habitação ou no domínio da saúde e do ensino, para citar apenas alguns dos aspectos mais importantes, que fizeram parte desses esforços de lidar com o maior complexo industrial do nosso país. Gerações de trabalhadores que passaram pelo Barreiro viram a sua vida transformada. A própria pequena vila do Barreiro, que já tinha algumas atividades industriais no início do século XX, mas que era sobretudo marcada pelas atividades no setor primário, na pesca, na extração do sal ou na agricultura, viu transformado o seu espaço com a instalação do complexo industrial do Barreiro. Transformação de um espaço físico de trabalho, transformação do espaço físico de habitação, e isso tem um impacto notável no urbanismo do Barreiro. Ora bem, também contém o arquivo CUF Alfredo da Silva, documentação importante para compreender o impacto destas transformações na agora cidade do Barreiro. A Fundação Mélia de Melo, quando decidiu criar o arquivo CUF Alfredo da Silva, decidiu naturalmente fazê-lo para preservar esta memória histórica, para preservar este património arquivístico. Mas fê-lo sobretudo também para disponibilizar esta documentação à comunidade científica, para permitir que os investigadores portugueses tivessem acesso a fontes notáveis para o conhecimento da história contemporânea de Portugal. Por isso, deixo aqui um apelo aos meus colegas de centros de investigação, de programas de doutoramento e de mestrado, que coloquem o arquivo CUF Alfredo da Silva no roteiro das fontes de investigação da história contemporânea de Portugal. Que chamem os seus estudantes de doutoramento e de mestrado. Podem crer que encontram filões importantes desde a história económica e empresarial à história dos movimentos sociais, desde a história da tecnologia à história do urbanismo e do património industrial, desde a história de gestores e empresários à história de trabalhadores e operários. O site que vai estar disponível a partir de hoje a toda a comunidade científica ou pública em geral vai dar também um contributo importante para esta
generalização do conhecimento. E convido-vos a todos para visitarem este site, para visitarem a coleção arquivística que está disponível no arquivo CUF Alfredo da Silva e para demonstrar todas as funcionalidades que o arquivo tem, a doutora Fátima Costa, a minha colega Fátima Costa, vai apresentar-vos o portal do arquivo. Fátima, a câmara, a imagem é sua. Bem-vindos ao site do arquivo CUF Alfredo da Silva, o arquivo histórico da Fundação Amélia de Melo. Agora vou-vos levar a uma visita guiada ao nosso portal. O arquivo está dividido em 3 bases de dados. O arquivo documental, com mais de 40 mil registros, o fotográfico, com cerca de 55 mil registros, e o arquivo de desenhos, plantas e peças desenhadas, com mais de 135 mil registros. Existe ainda uma 4ª base de dados chamada Outros Arquivos, onde podemos pesquisar documentação sobre o Grupo CUF, mas que não pertence ao arquivo histórico da Fundação Amélia de Melo. De seguida, vou-vos mostrar como se utiliza. A pesquisa é muito simples de fazer. Por exemplo, se pesquisarmos comemorações do centenário, a busca é feita nos 4 tipos de arquivo e é indicado automaticamente o número de registros disponíveis para cada arquivo. Para ver o registro detalhado, é carregar no botão Ver. Se o documento já estiver digitalizado, aparece o link aqui no fecheiro. Para voltar de novo à pesquisa, é carregar no botão Voltar. Aqui está a indicação do tipo de arquivo, a que corresponde o registro. O registro anterior pertence ao arquivo documental. Vamos ver um registro do arquivo fotográfico e, se a fotografia estiver digitalizada, aparece de imediato no ecrã. Em relação à secção destaques, podemos visualizar o documento do mês escolhido por um investigador convidado. Na secção Estudos constam documentos de natureza histórica que se pretende destacar como teses ou trabalhos de investigação. Aqui na galeria estão alguns documentos de vários tipos de arquivo que disponibilizamos de imediato. De forma a aceder ao nosso arquivo, terá de preencher a ficha de acesso que se encontra na homepage, para consultar e receber documentação tal como nos termos da RGPD. Caso tenha alguma dúvida, utilize a secção dos contactos através do preenchimento do formulário para que o possamos ajudar. Obrigada!